Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 20, versículo 27, que diz assim: a verdade sobre a ressurreição. Alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos alegou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo ainda casado, não deixando filhos, seu filho deve se casar com a viúva e gerar descendente ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e mais tarde os demais, da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram, e 7 sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhe esclareceu: os filhos destes séculos casam e se dão em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no reino vindouro, na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem se darão pro prometido patrimônio. E também não pode mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filho da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já mostrou o relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porquanto Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram, exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Amém, né? Aqui a palavra está nos dizendo sobre a verdade sobre a ressurreição. Então, indagaram a Jesus sobre uma mulher que tinha um esposo e o esposo morreu. Então, as leis diziam que o irmão daquele homem deveria casar-se com a viúva para poder gerar filhos, para que não morresse uma descendência inteira, né? E assim, esse homem conta a Jesus o que aconteceu. Um casou, depois morreu, depois o outro casou e assim sucessivamente foram, os 7 casaram-se com ela. E ela também, todos morreram e ela também chegou a morrer. Então eles queriam saber se quando ressuscitasse, qual seria o verdadeiro esposo dela, se todos teriam casado com ela. Mas Jesus diz, né, disseste bem, aqui nesse século, aqui nesta vida, é diferente do reino dos céus. Aqui casam e se dão em casamento, mas lá não. Seremos como os anjos do céu. Não terá mais casamentos, né? Então é outro propósito. Às vezes nós queremos viver da mesma maneira todo o tempo, né? Então o Senhor está falando que no céu não será desta maneira, será diferente. Então Jesus ali começa a explicar para eles, a expor como será o reino vindouro. E aqui ele fala até sobre o que era sobre, para que todos entendessem, né, sobre Abraão, Isaac e Jacó. Como que foi, né? Porque Jesus, Deus, é Deus dos vivos. E muitos não entenderam, né? Porque acham que Deus é Deus dos mortos, mas não. O Senhor é Deus dos vivos. Então, Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos no mundo espiritual. Entenda, o corpo morreu aqui, mas o espírito continua vivo. Então é sobre isso que Jesus está explicando para eles, né? E eles ali, os mestres, os doutores da lei, que conhecem a palavra, eles elogiam Jesus. Fala, disseste bem. Porque Jesus tinha explicado o que realmente era verdade. Então eles concordaram com Jesus. Em um breve instante eles concordaram com Jesus, porque a palavra não tem como discordar, né? Quando você diz a verdadeira palavra, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu imagino, ou o que as pessoas pensam, mas não é sobre nós, não é sobre com o que pensamos, mas é como a palavra nos ensina. Então nós temos que ficar ligado nisso, porque quando é a palavra, há concordância. Quando nós queremos dizer de nós mesmos, não há concordância. Mas quando nós estamos explicando, expondo e falando sobre a palavra,
a concordância, assim como teve ali, né, dos doutores da lei que entenderam que Jesus estava explicando sobre a palavra. O que eles não entendiam era quando Jesus falava dele mesmo, né? Porque para eles não aceitaram que Jesus veio como filho de Deus. Eles não aceitaram desta mesma maneira, porque para eles conheciam a mãe e o pai de Jesus, né? Então, para eles não aceitaram. Mas hoje nós entendemos isso, por quê? Porque se passou muito tempo e se explicou, a palavra já vem nos revelando todos esses acontecimentos. O próprio Deus nos revelou, né, sobre Jesus. Então hoje nós temos essa concordância dentro da palavra. Então vamos entender que não é o meu pensamento, não é o pensamento do próprio.